aí presentes, a Ângela Vidal, mais uma vez conosco. É sempre um prazer nós estarmos aqui juntos para fazermos esse estudo dessa tarde de hoje. E nós vamos ler, então, uma página do livro Fonte Viva, chamada Altar Íntimo. Temos um altar, Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos tempos de pedra é de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha, oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma, cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas Laura, seu microfone está fechado. Abriu agora, né? A finalidade máxima dos tempos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha, oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidamos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma, cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena caridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentamos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então, vamos colocar aqui o nosso coração, a nossa alma, nesse altar íntimo que Emmanuel nos coloca nesta tarde. E vamos falar com Jesus. Deus, dono do universo, Pai de todos nós. Jesus, esse mestre, esse amigo,
de todos os dias e de todas as horas. Sim, Senhor, nós estamos aqui, envolvidos pela luz da casa de Jorge. Essa casa que nos recebe a todos, sempre, nos envolve com tanto carinho, nos envolve com a luz que vem do Senhor Jesus para cada um de nós. E nós estamos aqui para agradecer por estes momentos, divisando, Senhor, a beleza da natureza, a beleza do amor de Deus e a gratidão dos nossos corações, que as nossas almas, neste momento, se ajoelham diante da sua beleza, do seu amor por nós, em agradecimento. E nesta tarde, Senhor, nós também pedimos que toda essa luz possa envolver a todos os irmãos que estão neste planeta, a humanidade terrestre possa visualizar também essa luz, possa cada um ter, Senhor, fortalecidos pelos anjos guardiães, esse altar íntimo, para que a atmosfera do nosso planeta possa ser envolvida, Senhor, cada vez mais pela serenidade, para que nós possamos caminhar sempre em busca da luz. Obrigada, Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais aqui presentes. Obrigado, queridos amigos encarnados e desencarnados, que vêm ouvir nesse momento a nossa irmã Ângela Vidal, que vai colocar para nós, Senhor, mais um capítulo da história de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais da Casa de Jorge. E nós pedimos, então, licença para iniciar a tarde de hoje. Graças a Deus. Ângela, é com você. Então, esse é o nosso boa tarde oficial, né? Dando início formalmente a esse momento nosso de estudo do Evangelho de Jesus. Eu só queria, por favor, confirmar com vocês o tempo, que eu tive a impressão de ouvir a Zaira dizer que era mais um pouquinho, só para saber se eu ajustei corretamente. Até 15h40. Ótimo, então, está certinho. Nós vamos hoje conversar sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e desta vez eu não gosto muito de usar a tecnologia dentro da tecnologia, não. A gente já está se vendo à distância, não é? Ainda põe a apresentação e a gente vai ficando cada vez mais longe. Mas por conta de algumas leituras e para também dar uma certa agilidade, já que a gente precisava fazer um estudo do capítulo todo, eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar agora com vocês. A gente vai conversar olhando esse material que traz alguns fragmentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão conseguindo ver? Sim, está perfeito. Está perfeito. Então, vamos lá. Esse é o tema do capítulo, é uma frase de Jesus: não vim destruir a lei. Nós vamos ver em que momento ela foi enunciada pelo mestre, e nós temos neste capítulo uma apresentação da proposta espírita. O que é o espiritismo em relação à doutrina cristã? O espiritismo é alguma coisa que vem como novidade, vem para acrescentar ao cristianismo, vem para se opor ao cristianismo. Nós precisamos lembrar que o Evangelho faz parte da codificação, da apresentação desse conjunto de ideias que, para nós que temos alguma estrada no movimento espírita, é uma ideia já comum, recorrente. Mas naquele momento, como o espiritismo ele não derivou
das igrejas tradicionais, ele não vem dessa base da igreja católica, da igreja protestante, essa não é a sua raiz. O espiritismo não é visto, inclusive, até os nossos dias, como uma doutrina cristã. Se vocês tiverem a oportunidade de consultar livros de religiões, vocês vão ver que o espiritismo, quando aparece, ele aparece em obras brasileiras, em obras estrangeiras, ele nem aparece, porque ele não tem ainda uma divulgação tão expressiva assim no restante do nosso planeta, através do movimento espírita brasileiro. O espiritismo está sendo agora divulgado e conhecido em outros países. Nós vamos encontrar o espiritismo, a doutrina espírita, como uma religião no conjunto das obras nacionais, porque o espiritismo tem um papel muito importante no movimento espírita, né? No conjunto de religiosos do Brasil. O espiritismo ganhou muito destaque, principalmente depois da obra de Francisco Cândido Xavier, né? Uma projeção muito grande à doutrina espírita aqui também. Então, o objetivo de Kardec é situar o espiritismo em relação a esse movimento contínuo do mundo espiritual de revelações para a humanidade terrena. Kardec inicia o capítulo citando o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, não é? Versículos 17 e 18, em que Jesus afirma: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, eu vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto resta um único iota e um único ponto. Essa letra que aparece aí, né, esse iota, a 9ª letra do alfabeto grego, querendo dizer que a lei divina precisa estar cumprida para que o tempo passe na Terra, né? O céu e a terra não vão passar, eles não vão deixar de existir no nosso mundo material, enquanto não estejamos perfeitamente afinados com a lei divina. Para quem não tem muita familiaridade com o Antigo Testamento, talvez valha a pena pensar um pouco, conhecer um pouco de que lei Jesus estava falando, a que lei Jesus se refere. Frequentemente, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós lemos referências à lei e os profetas. A lei é a Torá, é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, são esses que estão aí: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A autoria desses livros é atribuída a Moisés. Os especialistas dizem que isso muito dificilmente é verdade, porque estudando com base nos eventos históricos, tentando observar as relações da literatura que aparece fora da Bíblia, os registros de outros povos, de acontecimentos históricos, comparados ao texto do Antigo Testamento, se observa que há uma distância muito grande no tempo entre um e outro. Esses livros não foram escritos numa sequência, eles foram escritos separadamente e em algum momento eles passaram a constituir um todo. Então, esses 5 livros são a Torá, eles são a lei. E Jesus diz que ele não vem derrogar a lei, ele vem cumprir a lei, vem cumprir a Torá. Kardec, então, vai estudar o significado, o sentido das palavras de Jesus. Ele explica que, quando Jesus se refere à lei, ele está falando dessa lei de Moisés, a esses textos atribuídos a Moisés. Nesses textos, se nós formos observar rigidamente os conteúdos, nós poderíamos fazer uma distinção entre a lei divina, a lei de Deus, que foi expressa por Moisés, que foi organizada por ele, conhecida no Decálogo, nas tábuas da lei, mas também nós vamos ver que, nestes textos, nós vamos encontrar muitos regulamentos, muitas leis que não podem ter origem divina. Nós vamos ver aqui alguns exemplos que justificam essa afirmativa. Eram leis escritas pelo próprio Moisés com uma função de organizar aquele grupamento, aquela organização social. Eram leis disciplinares, leis para o povo. Ele era um médium, nós podemos dizer, que vivia em interação com espíritos,
recebeu do mundo espiritual superior essa orientação dos 10 mandamentos, mas ele também era um legislador, ele também era um líder, podemos dizer, de governo, né, daquela comunidade. Então, ele precisava estabelecer determinadas leis. Nós não vamos fazer uma leitura que a maioria de nós conhece os 10 mandamentos, né? Principalmente os mais antigos, a maioria de nós passou pelo catecismo, era uma tradição dos nossos antigos que nós fizéssemos a primeira comunhão. O nosso país já foi uma nação predominantemente católica e ainda o é, embora venha o catolicismo perdendo espaço para muitas denominações religiosas, né? Principalmente as evangélicas. Mas quem quiser depois reler o conteúdo, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria de nós já tem em casa, mas que também pode ser encontrado na sua versão em PDF, online. É só digitar num site de busca que nós vamos encontrar facilmente o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos encontrar esse registro que Moisés fez do ensino que ele obteve do mundo espiritual superior, segundo alguns, esse espírito que se manifestava como Deus, Yahvé, assim como nós temos o nosso Ismael, o nosso protetor responsável pela nossa nação, Yahvé seria também o responsável pelo povo hebreu, mais tarde pelo povo judeu. Seria o guia espiritual daquela nação, porque os grupos também têm os seus protetores. Então, Yahvé, o Deus dos hebreus, teria revelado a eles, a Moisés, esse conjunto de regras. O que Kardec diz? Que em relação a esse conteúdo divino, essa proposta divina apresentada por Moisés, Jesus não tinha nada a modificar. Ele veio cumprir integralmente a lei. Tanto que, quando ele é perguntado sobre o maior mandamento, ele faz referência a esse primeiro que nós temos aí, que coloca Deus acima de todas as nossas convicções humanas, dos nossos interesses humanos, aquele que deve estar no nosso horizonte primeiro, né? Mas também nós podemos encontrar, no restante do livro, no conjunto da obra, uma série de leis que claramente foram feitas por Moisés como modo de organizar a vida daquela comunidade. Então, eu trouxe alguns versículos do capítulo 21 do livro Êxodo, né, que nós vamos encontrar a título de exemplo. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era um homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Por esse trechinho, nós podemos ver que aqui nós temos uma regulamentação acerca dos escravos, da escravidão. Então, em que situação ele seria comprado e quais seriam os direitos daquele que passaria a ser o seu senhor? Nós temos um outro trecho em que, de maneira mais evidente, nós podemos reconhecer que essas palavras não podem ser a expressão da lei divina. Muita gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas qualquer um de nós que tenha a imagem de um Deus bom, justo, soberano, vai entender que a lei divina não pode fazer esse tipo de recomendação. Então, vamos encontrar agora no mesmo capítulo, nos versículos 12 a 17, esses ensinos. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto.
e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Eu fiquei me perguntando aqui, como é que nós podemos acreditar que essas palavras podem ser a expressão do pensamento divino? Primeiro porque, se a gente for tomar ao pé da lei todas essas regras, todas essas leis, é difícil a gente entender como é que a humanidade chegou até aqui. Se toda a humanidade descende de Adão e Eva, e se todos estão submetidos a essas leis, e que tudo que acontece é punido pela morte, como é que nós sobrevivemos, né? Quem fere o pai, quem fere a mãe vai ser morto, quem raptar o homem, quem vender, for achado na sua mão também vai ser morto, quem amaldiçoar o pai e a mão também vai ser morto, qualquer coisa que faz vai morrer, né? Então, não restaria ser humano na Terra para contar a história da humanidade até o momento, né? Então, nesse sentido, nós vamos entender, Kardec deixa isso claro no primeiro capítulo do livro, que aí sim Jesus vem, de alguma maneira, desenvolver essa lei, dar o seu verdadeiro sentido na parte que se refere à lei de Deus, mas também naquilo que se refere às leis de Moisés, ele as modificou sim, e modificou profundamente, ele diz aqui, na substância, mas também na forma. Como exemplo, nós trouxemos um outro trechinho que Kardec é do mesmo capítulo, também é do Sermão da Montanha, mas Kardec estuda um pouco à frente, no capítulo 6, o Cristo Consolador. São aquelas passagens que se... O Consolador não, esse trechinho aqui que eu vou ler agora, ele é do capítulo Amai os vossos inimigos. Então, ele diz assim, capítulo 12, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Aqui nós temos o uso da palavrinha, até destaquei em vermelho, né? Essa conjunção aí adversativa. Porém, esse porém tem um sentido, uma função importante de contrariar a ideia que vem anteriormente. Essa é a ideia do adversativo, é aquilo que se opõe ao que vem sendo enunciado. Então, Jesus diz que a gente aprendeu com os antigos, aqueles que aprenderam com o Antigo Testamento, aqueles que escreveram o Antigo Testamento, Moisés e os profetas que vieram depois. Qual era a regra? Ama o próximo, odeia o inimigo. Jesus institui uma outra ordem, e por isso Kardec diz que a mudança é profunda, ela é radical, ela é na forma, é no texto, mas é também na substância, no seu sentido. Amai os vossos inimigos. Esse é um conceito absolutamente novo e difícil de ser compreendido até hoje pela nossa justiça. Não nos parece justo que a gente faça o bem a quem nos faz mal. A nossa ideia de justiça ainda é uma justiça muito ligada à vingança. Então, se eu recebo bem, eu faço bem. Se alguém me fez mal, por que eu vou retribuir bem? Isso não é justo. É justo que essa pessoa receba o mal também. E por isso eu vou reagir, eu vou me vingar. Esse é o pensamento que caracteriza a maioria de nós aqui na condição atual da evolução do planeta, né? A imagem que Jesus usa é muito bonita. Deus faz que o sol se levante sobre todos, os bons, os maus, os justos, os injustos, e termina com uma pergunta que vai ao fundo da nossa consciência. Se a gente só ama quem ama a gente, qual é a nossa recompensa? O que a gente tem de especial, né? Não procedem assim também os publicanos, os homens chamados de na vida? Se a gente só saúda, a gente só faz bem, a gente só se relaciona bem com quem é nosso irmão, o que a gente faz mais do que os outros que não conhecem a Jesus? Os pagãos também agem assim, os não-judeus. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus, eles eram seguidores da lei do Antigo Testamento. Então, Jesus está dizendo que a nossa justiça precisa ser maior,
mais abrangente que aquela anunciada pelo Antigo Testamento. Então, nesse sentido, Jesus modifica sim. Qual é a parte da lei que ele vem cumprir? A parte divina da lei, aquela que se refere ao decálogo e aquelas orientações trazidas por Moisés por ocasião ali da escrita dos 10 mandamentos. E o Espiritismo nessa sequência? Nós temos a afirmativa, essa sim estudada por Kardec no capítulo 6, o Cristo Consolador, registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos que estão aí, 20 e 26. Jesus não disse todas as coisas, escreveu Kardec. E como ele justifica essa afirmativa? Com base nas palavras de João, reproduzindo Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Então, Kardec vai ao Novo Testamento, pega as palavras do próprio Cristo, para deixar claro que ele próprio, Jesus, disse que ele não tinha dito todas as coisas, que seria necessário relembrar os seus ensinos com o passar do tempo, e que esse Consolador nos ensinaria aquilo que, no momento, nós não estávamos prontos para compreender. O Consolador prometido é o Espiritismo, assim nos ensinam os Espíritos. E Kardec afirma, ainda nesse capítulo 1, tratando do Espiritismo, que ele é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Nós não temos, hoje, em função do tempo, condições de aprofundar a afirmativa que nós vamos fazer aqui, mas apenas por um rigor conceitual muito importante, porque nós sabemos que Kardec era um homem que tinha muito apreço pelo rigor dos conceitos, não pelas palavras em si, mas pela clareza conceitual das palavras, tanto que ele inicia o livro dos Espíritos definindo o espiritismo, definindo espírita, definindo alma. Havia muitos significados para a palavra alma na época, como ainda hoje nós temos. Então, Kardec vai dizer, olha, quando nós estamos falando de alma, nós estamos querendo dizer o espírito, estamos nos referindo ao espírito que está vestido da carne. Então, Kardec era muito cuidadoso com os conceitos, né? Por isso, nós vamos afirmar aqui que, embora nós encontremos no corpo da doutrina espírita a palavra ciência várias vezes para definir o espiritismo, porque ela tem uma base empírica, uma base nos fenômenos muito consistente. Nós temos muitas evidências da interação entre o mundo material e o mundo espiritual. Se nós formos usar os critérios de validação científica da atualidade no campo das ciências humanas, o espiritismo não se caracteriza como uma ciência, por isso nós não temos esse campo organizado nas universidades como nós temos a antropologia, a sociologia, a filosofia, nós não temos o espiritismo, não é uma cátedra na universidade, por algumas razões do próprio campo da ciência, da filosofia da ciência. O espiritismo, ele tem uma base no fenômeno, sua origem é no fenômeno, mas para a gente caracterizar um conhecimento científico, que agora essa é a expressão do momento, o que é científico e o que não é científico, né? Tem base na ciência, não tem base na ciência, é para validar só o que tem base na ciência ou não é para validar também outras propostas de medicamentos, outras terapêuticas para o Covid. Então, essa é uma discussão do momento, por isso nós achamos importante destacar que Kardec pensou o espiritismo como uma ciência, mas dentro do que a nossa ciência acadêmica estabelece como princípios, como metodologia para validar o conhecimento científico, nós não podemos ser enquadrados, né? Nós podemos dizer que o espiritismo
busca elementos na ciência e dela não se descola. Então, Kardec afirma na Gênese que se em algum momento a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, nós vamos abandonar esse ponto, porque o espiritismo respeita os avanços que a ciência vem estabelecendo na Terra e reconhece que, de todas as maneiras que a gente tem para conhecer a realidade, ela é um instrumento mais preciso, embora falível, embora imperfeito, embora incompleto, né? Então, em outra ocasião, quem sabe nós teremos mais possibilidades de conversar sobre o que caracteriza a ciência, o conhecimento científico, por que nós não podemos categorizar rigorosamente o espiritismo como uma ciência do ponto de vista acadêmico, né? Mas estamos fazendo aqui essa ressalva conceitual, né? Às vezes a gente tem um público muito diversificado. Agora, quando nós estamos fazendo os encontros virtuais, muitas pessoas que estão acompanhando os estudos nem têm relação com o movimento espírita, são simpatizantes, conhecido do conhecido, gente que às vezes tem vergonha de entrar na casa espírita porque tem uma outra religião, e aí recebe o link, vai escondidinho, ninguém fica sabendo, né? Então, só para que a gente tenha assim, uma clareza conceitual, é importante que se diga que o espiritismo tem essa preocupação de estar fundamentado na ciência, mas não é considerado pelas ciências da academia como um campo específico científico, né? O que o espiritismo acrescentou nesse processo nosso trazido por Moisés e por Jesus? Todo aquele universo moral, aquele campo moral de conhecimentos, aquele conjunto de conhecimentos, e todas as afirmativas acerca da transcendência da vida, a relação com os seres superiores, o relacionamento entre um mundo material e concreto como o nosso, e entidades que não têm um corpo físico, isso existia no campo da religião de uma forma inexplicável, sobrenatural. Ai, peço desculpas a vocês. Esse ar seco aqui de São Paulo tem as desvantagens, né? A gente fica aqui no mais fresquinho, mas também fica com ar seco. Perdão. Então, o espiritismo foi tirando esse véu e mostrando que o que era considerado sobrenatural também faz parte da natureza. Assim como existem leis que regulam os fenômenos da vida material, leis que regem a atração entre os corpos no espaço, leis da biologia que falam do funcionamento do nosso corpo, leis sociais que explicam a vida da coletividade, nós temos também leis no mundo espiritual, leis que regulam as relações entre os espíritos e os homens, leis que explicam fenômenos que nós não somos capazes de compreender com o conhecimento que se tem da nossa ciência. Nesse sentido, o espiritismo só poderia mesmo ser de conhecimento da humanidade a partir do século XIX, quando a coletividade humana já tinha conseguido reunir uma série de elementos de conhecimento do magnetismo, no campo da eletricidade, e que nos permitiriam estabelecer relação com os fenômenos que estavam sendo observados, explicar esses fenômenos à luz de leis que eram conhecidas pela própria realidade dos homens, e investigar outros processos, outros mecanismos com outras leis ainda desconhecidas pelas nossas ciências. Então, diz aqui Kardec que o espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. É uma expressão, é uma citação bem recorrente, né, da doutrina dos espíritos. Muitas vezes nas palestras a gente vê citada a expressão Jesus a porta, Kardec a chave. É uma mensagem, né, uma frase de uma mensagem do livro Opinião Espírita, uma mensagem de Emmanuel do livro Opinião Espírita. Ele vem fazendo uma comparação entre a tarefa de Jesus e a tarefa de Kardec. Então, o espiritismo é essa chave que nos permite compreender melhor essa proposta do cristianismo. Ele recupera no texto que
Em Moisés, nós tivemos uma revelação personificada, isso é uma diferença fundamental do Espiritismo. Moisés foi um profeta do Antigo Testamento, Jesus foi um profeta da segunda revelação, do Segundo Testamento, a Nova Aliança, mas o Espiritismo não tem em Kardec o seu revelador. O Espiritismo é uma obra coletiva, é o fruto de uma investigação, e por isso Kardec sempre defendeu que a palavra ciência cabia. Por quê? Não foi uma ideia pré-concebida de Kardec para explicar os fenômenos, foram os próprios espíritos que trouxeram a investigação, as explicações para os fenômenos. Kardec ia inquirindo os espíritos, e não só os superiores, é muito importante a gente lembrar disso. Todos os espíritos ensinaram a Kardec. Os embusteiros ensinaram a Kardec. Ensinaram o quê? Que há embuste no mundo espiritual. Os pseudo-sábios ensinavam a Kardec que há espíritos que fingem sabedoria, mas que não são sábios mesmo. Porque quando eles são confrontados com determinados fenômenos, se esvazia, né, a sua obra, o seu pensamento. Então, o Espiritismo não ensina nada em contrário ao que ensinou Cristo. Jesus, de alguma maneira, alterou o que veio antes com Moisés, mas o Espiritismo não alterou a moral do Cristo, apenas explicou, em termos mais claros para todo mundo, o que Jesus tinha ensinado de uma forma alegórica. Há um item que trata da aliança da ciência e da religião. Nós estamos aqui, nós adiantamos um pouco, né, essa discussão quando falamos da definição de ciência trazida por Kardec, mas o codificador escreve aqui que eles são caminhos diferentes, né? A religião e a ciência são caminhos diferentes de busca da verdade, da busca do conhecimento. Uma estuda o mundo moral, outra estuda as relações do mundo material. Mas se a gente compreende que tudo faz parte da obra divina, são apenas caminhos diferentes para chegarmos à compreensão de Deus. Porque a ciência, ou as ciências que estudam as leis da natureza, a física, a química e a biologia, estudam a criação, a natureza e a criação divina. Então, elas estão estudando também a lei divina, uma outra parte da lei divina. A religião não, a religião se ocupa de uma parte moral. Qual é a diferença do Espiritismo para outras religiões? É a busca justamente de uma ancoragem nos fenômenos e no conhecimento produzido pela ciência. E esse capítulo tem fim com mensagens de esperança, são 3 mensagens assinadas por 3 espíritos diferentes. Essa seção da instrução dos espíritos traz mensagens relacionadas ao estudo que Kardec faz em cada um deles, né, em cada capítulo. E aqui, nessa da nova era, né, sobre a nova era, um espírito israelita escreve a mensagem dizendo que o Cristo foi o iniciador dessa moral pura e irretocável. Kardec não trouxe nada novo do ponto de vista moral. A lei divina, no seu conteúdo de pureza, está expressa por Jesus. O Espiritismo não quer superar Jesus, apresentar novidades em relação ao pensamento do Cristo. Só nos ajuda a compreender melhor essa sua proposta, né? E há uma mensagem de Fenelon importante nós pensarmos que ele usa essa imagem tão bonita, né? Que nessa inesgotável caridade de Deus, ele permitiu que a luz varasse as trevas. A vinda do Cristo é essa luz varando as trevas. E afirma que essa chegada da doutrina espírita, com a voz dos espíritos se espalhando por toda parte, na América, na Europa, tem por objetivo marcar o início de uma nova era. Já naquele final do século XIX, nós podemos ler: o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. A gente estava falando ainda há pouco da tempestade, né? A tempestade não é só desse ponto de vista material, não. O trovão está aí, firme, forte, abalando as estruturas da nossa vida cotidiana, pelos efeitos da Covid na economia, na nossa vida da coletividade, mas nós temos a exortação: sede firmes. A trovoada é firme, mas a gente também pode ser, né? E
é importante nós pensarmos que, depois de tanto tempo da mensagem de Jesus, eram 18 séculos, a época em que Fenelon escreveu, nós já estamos aí com mais de 19 séculos e temos aí o sangue de tantos mártires, ainda assim o reino ainda não veio. Então, temos o convite amoroso. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos vos dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Ele termina fazendo referência citando aí a parábola das virgens loucas, né? Das 10 virgens que saíram para encontrar os noivos, 5 levaram azeite, porque poderiam precisar para manter a lâmpada acesa. As outras descuidadas não se preocuparam com isso. Os noivos chegaram muito tarde, já era noite, passava da meia-noite, quando eles, enfim, chegaram e só conseguiram encontrá-los na escuridão quem estava preparado, quem tinha se preparado, se prevenido, levando o azeite para manter a lâmpada acesa. Então, que nós não sejamos assim, pegos de surpresa, né? Nós tenhamos condições de preparar os nossos espíritos para essa mudança de era. E qual é a nossa preparação? É esse mundo íntimo da nossa iluminação interior, para nós não nos perdermos no vazio da intelectualidade, das especulações, do campo do conhecimento humano, que é limitado mesmo por si, sem edificar no nosso coração essas matrizes de amor, porque a mensagem é essa. Era essa em Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus depois reitera. Isso é o que a gente está tentando aprender até agora, né? É a parte mais difícil da lição, a gente aprender a amar. Tudo que a gente estuda aqui é para ver se quebra a casca dura do coração e deixa o coração se impregnar da vibração amorosa de Jesus. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Esse nosso encontro passa tão rapidinho, a gente fica tanto tempo sem se ver, né? Dá vontade de abraçar, dá saudade, mais ainda quando vê. E desejamos a todos, acho que ainda dá tempo de desejar feliz ano novo. Ainda estamos em janeiro, não nos encontramos e precisamos lembrar que um ano novo não é aquele que vira no calendário. A gente pode virar o calendário várias vezes e continuar velho por dentro. O ano pode ser novo, porque quando a gente muda, a gente vê tudo diferente, tudo é novo para nós. Os mesmos acontecimentos, as mesmas situações são situações novas, porque nós as olhamos de um modo novo. Então, eu desejo olhares novos, sentimentos novos, um ano novo de verdade para vocês todos. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre, tá? Ângela, nós é que agradecemos a sua participação, o seu conhecimento, mais uma vez aqui conosco, essa tarde, que foi brilhante. Mais uma vez, nós fomos aí envolvidos, né, pela palavra de Jesus, e estamos assim envolvidos mesmo, com muita serenidade, muita luz entre todos nós daqui nesse momento. Muito obrigada pela sua participação conosco, tá? Pelo seu estudo. Que agradece. Nós queremos agora fazer, então, a nossa prece final, né? Pedindo Jesus que esteja sempre conosco, que nós possamos estar sempre prontos, né, para agradecer, apesar das nossas dificuldades, que nós possamos estar sempre com nossos corações abertos para esses ensinamentos, essa doutrina que é um consolo para cada um de nós possamos, de fato, colocar dentro do nosso interior, para que nós possamos conviver e viver entre nós em harmonia, praticando essa doutrina, esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a todos a presença de todos os amigos encarnados e desencarnados entre nós, a proteção e o amparo que nós todos recebemos a cada momento da nossa vida,
e que nós possamos, Senhor, estarmos todos em paz, sentindo dentro do nosso coração a gratidão, estarmos serenos. E nós pedimos, então, licença para nós, então, terminarmos, Senhor, essa palestra tão amorosa da tarde de hoje. Obrigada. E aí nós está com a Angélica, né, Angélica?